A ideia de hoje é a gente fazer a correção, tá? A correção da página do caderno de atividades, páginas 5, 6 e 7, certo? Então, vamos encerrar a unidade hoje, nossa unidade de estudo hoje, que é a unidade 5. Na próxima aula, nós vamos trabalhar a unidade 7, tá? A unidade 6, que é Brasil, vai ficar para depois. Então, primeiro, como a gente já estava falando desse período de Europa, já falamos ali dos Estados Unidos, e agora voltamos a falar do nazismo, do fascismo, do salazarismo, enfim. Destes movimentos nacionalistas, que são um dos fatores da Segunda Guerra Mundial, nós já vamos falar da Segunda Guerra Mundial, para depois falarmos de Brasil daí, certo? Então, a nossa próxima aula de História é Segunda Guerra, o tema é Segunda Guerra Mundial. Hoje, então, a gente vai encerrar essa unidade, que é a unidade 5, vai fazer as correções do CA, e eu vou liberar as trilhas também para vocês fazerem essa semana desta unidade. Então, terminando, já façam as trilhas, como eu disse para vocês, não acumulem coisas, tá? Façam o que já foi pedido para daí, né, não ficar lá para o final do bimestre. E aí, na próxima aula, é Segunda Guerra Mundial, que é bem legal. Vamos lá. Então, vamos lá para nossas correções. Correção de hoje é no caderno de atividades. Peguem seus cadernos de atividades lá na página 5 para a gente fazer as correções. Tá? Então, vamos lá. Ó. Número 1. Assinale as alternativas que correspondem às principais características do período entre guerras de 1919 a 1939. Vamos lá. Letra A. Crise econômica mundial decorrente da quebra da Bolsa de Valores em Nova York em 1929. É verdadeira ou falsa essa, gente? Vou assinar essa questão. Sim, né? Lembra que a crise mundial, ela está envolvida, a crise estadunidense, ela vai envolver todo mundo europeu. Porque o que a gente tem que lembrar? A Europa passou por uma Primeira Guerra Mundial e com inúmeros problemas. Quem financiava a reconstrução europeia? Os Estados Unidos, que entrou em crise. Se eles estão em crise, eles não têm dinheiro e não vão enviar dinheiro para a Europa. Então, a crise da Bolsa de Valores, ela afeta não só o Brasil, como os países europeus, está certa essa. Então, assinala a letra A. Fortalecimento de regimes de governos? Não, pelo contrário, é um fortalecimento de governos que não são democráticos, de governos ditatoriais, de governos totalitários, né? Aí, C, amplo consenso entre os partidos de direita e esquerda, gente. Olha a Guerra Civil Espanhola, foi uma guerra entre direita e esquerda, que a esquerda chegou ao poder de forma democrática e a direita ficou com medo e aí eles entraram em guerra civil. Então, também está errado. Próxima, letra D. Propagação de ideologias antissemita, na Itália e na Alemanha. Sim, tanto Mussolini quanto Hitler tinham políticas antissemitistas. Então, está certa a letra D. E a letra E, mobilização das massas por meio de propaganda e dos meios de comunicação dos governos totalitários. Sim, uma das formas de garantir essa estabilidade ou de disseminar o seu discurso era através das mídias, das propagandas, né? Então, também está correta. Então, as alternativas corretas são letra A, letra D e letra E, na número 1 da página 5 do caderno de atividades. Certo, gente? E agora, número 2 é verdadeiro ou falso. Os nazifascistas implantaram regimes políticos de extrema-direita com objetivos expansionistas? Sim, né? A ideia de expandir, a ideia de Terceiro Reich, a ideia da volta do Império Romano, né? Então, sim. Próxima. A destruição causada na Europa
pela Grande Guerra e os efeitos da crise de 1929 contribuíram para o surgimento de líderes como Benito Mussolini e Adolf Hitler? Sim. Ambos assumiram o poder com o país com inúmeros problemas financeiros, né? Verdadeira também. O antissemitismo foi uma característica restrita ao nazismo? Não. O fascismo também é antissemita. Então é falso. Os governos nazifascistas, nazista e fascista, foram marcados pela perseguição daqueles que eram contrários aos ideais socialistas? Não, é quem era a favor, né? Então a perseguição era para quem era socialista, não quem era contrário ao governo socialista. Então é falso. Então o número 2 ficou verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Certo? Ô Bia, Beatriz, tu consegue ler pra gente o textinho que tá em rosa? Uhum. Tá. Em contraste com o liberalismo e marxismo, o fascismo atacava... Marxismo, isso. Obrigada. Nada. O fascismo atacava a tradição nacional do iluminismo, exaltava a vontade, o sangue, o sentimento e o instinto. A discussão intelectual e análise crítica, diziam os fascistas, causava divisão nacional. A razão promove a dúvida, enfraquece a vontade e impede a ação instintiva e agressiva. O fascismo exalta o líder, que intuitivamente perceberia o que era melhor para a nação, e chamava a governar uma elite de membros dedicados do partido. Sim, de apoio a ele, né? Muito bem. Olha lá. De acordo com a leitura do texto acima e com seus estudos a respeito do fascismo, responda às questões propostas. De que maneira os ideais fascistas, né, atacavam a tradição nacional do iluminismo, né? Gente, o fascismo ele suprime o quê? A liberdade. Então, o fascismo suprime a liberdade. E um dos preceitos do iluminismo é a liberdade. Lembra lá do tripé iluminista? Liberdade, igualdade e fraternidade. Né? O tripé do iluminismo, é o tripé da Revolução Francesa, né? Que é embasada no iluminismo. Né? Então, se ele suprime a liberdade, ele suprime a crítica também, porque ele não aceita a crítica. Tá? Toda crítica é perseguida. Toda oposição é perseguida. E todo governo sem oposição se torna um governo autoritário. A oposição ela é necessária, né? E ela é benéfica aos governos democráticos. Né? Os governos democráticos eles precisam da oposição. Tá? Precisam da oposição para se reorganizar também. Se eu não tenho oposição, eu comando de forma autoritária, não tenho ninguém que se oponha. Então, a oposição, ela é necessária em governos democráticos, é necessário ter opiniões diferentes, ter embates de ideias. A filosofia, quando ela surge, tá? Ela surge num contexto lá do mundo da antiguidade, do mundo grego, e lá no mundo grego você tem, de um lado, os sofistas, que são indivíduos que convencem outras pessoas só através do discurso, sem uma argumentação efetiva, uma argumentação cientificista, uma argumentação correta. O objetivo deles é convencer. A forma com que eles vão arrumar para convencer as pessoas não interessa. E aí vai surgindo Sócrates, Platão, Aristóteles, e eles vão fazer uma crítica muito grande aos sofistas, porque eles vão dizer que o embate é necessário, mas é necessário que se tenha argumentação para que se tenha um embate. Então, quando eu tenho embates de ideias, eu tenho que ter a argumentação para que esse embate aconteça. Né? Ou seja, eu tenho um pensamento, por que eu tenho esse pensamento? Eu tenho que argumentar o porquê dele. Eu tenho que ter argumentos que me deem sustentabilidade na minha fala e no meu discurso. Né? E quando eu não tenho oposição, gente, eu não tenho essa argumentação, eu não tenho esse embate de ideias. E aí vira um governo autoritário.
porque eu comando de forma sozinha, um regime absolutista. No absolutismo, você não tem embate de ideias, você tem o poder centralizado na mão do rei. No fascismo, você não tem embate de ideias, porque é um regime totalitário. No nazismo, você não tem embate de ideias, porque também é um regime totalitário que persegue a sua oposição. Na União Soviética não tem embate de ideias, porque o Stalin vai perseguir sua oposição. Na China, com Mao Tse-tung, a partir de 1949, não tem embate de ideias, tem perseguição. Na Coreia do Norte, não tem embate de ideias, tem perseguição à sua oposição. A Rússia do Vladimir Putin não aceita embate de ideias. Então, é importante a gente falar sobre isso e perceber, tá? Que no caso ali, o exemplo aqui do fascismo, mas perceber de maneira mais ampla, pensar aí fora da caixa, tá? Ou seja, perceber que o embate de ideias é necessário, ele se faz importante, ele é de maneira fundamental, né, para que eu tenha essa discussão, para que na filosofia a gente chama isso de dialética. O que é a dialética? Eu tenho uma tese, que é uma ideia principal. Tá? O Thomas tem uma antítese, que é uma ideia contrária à minha, é uma oposição ao meu pensamento. O Lucas, a Sofia, a Júlia, eles vão fazer a síntese disso. A síntese é a junção da tese com a antítese. E aí vai formar uma síntese, um novo pensamento a partir da junção de ambos. Essa síntese vai sofrer uma antítese novamente e aí, de novo, uma síntese assim por diante. Então, a dialética é formada por uma ideia principal, pela contraposição dessa ideia, ou seja, pelo seu antagonismo e pela síntese dela. Ou seja, eu junto a minha tese com a minha antítese e tenho uma síntese assim sucessivamente. Tá? Então, a ideia de dialética lá do pensamento filosófico, ela é importante para todo o pensar científico, o pensar sociológico, o pensar histórico, né? O pensar geográfico, enfim, para a área das humanas, antropológico, para a área das humanas de maneira geral, é necessário que se tenha essa ideia de dialética lá da filosofia. Tá? Eu busquei lá uma das primeiras aulas da primeira série do ensino médio de filosofia. Certo, gente? Então, de que maneira os fascistas atacam a tradição nacional do iluminismo? Eles não dão a opção de liberdade. Se eles não dão a opção de liberdade, suprimem a liberdade, eles suprimem a crítica. E aí, se eu suprimo a crítica, eu suprimo o uso da razão, tá? Porque a razão é o que nos faz fazer essa crítica. Tá? Se eu sou um indivíduo que penso racionalmente, eu não aceito tudo que me é imposto. Tá? Eu tenho as críticas, eu tenho as minhas ressalvas a tudo que me... nós hoje vivemos num mundo altamente midiático, um mundo recheado de informações, temos muito mais informações do que o imperador romano. Né? E aí eu tenho que filtrar essas informações todas. Né? Informação não significa conhecimento, né? Então, há uma diferença bem grande ao número de informações recebidas e como eu capto essas informações e como eu construo meu conhecimento. E esse conhecimento tem que ser baseado na crítica, tá? A crítica é quando eu consigo filtrar todas essas informações e consigo analisá-las, tá? Crítica não é, eu não aceito isso porque eu não aceito, eu estou fazendo a crítica, eu sou oposição. Não. Isso já falava Aristóteles e já falava Platão, que não adianta de nada. A crítica pela crítica não tem fundamento. Tá? Ela só é importante quando ela é fundamentada. O porquê que eu não aceito? Eu tenho os meus critérios, porque eu tenho os meus argumentos. Tá? Então, isso é importante. Vamos lá. Letra B. Por que o governo fascista não pode ser considerado um governo democrático? Gente, porque o fascismo, o poder está centralizado na mão de um grande líder. Tá? Se eu tenho um grande líder comandando, aqui no texto fala, é um grande líder com a elite. Se é um grande líder com a elite, não tem participação popular. Então, não é um regime democrático. Na verdade, é triste falar isso, mas se a gente for fazer uma análise criteriosa,
A palavra democracia, a etimologia dela, o significado dela, o surgimento dela, lá no mundo grego, uma palavra de origem grega que significa governo do povo, governo para o povo. Nunca existiu. Nunca existiu, né? Um governo do povo e um governo para o povo. Então, na etimologia da palavra, nós nunca tivemos efetivamente um governo democrático, né? Nós temos aí nuances de democracia, né? Se a gente for pegar o sentido literal da palavra. Vamos lá. Número 4, então. Número 4 fala para assinar a alternativa incorreta, lá de Benito Mussolini, da Itália, da Marcha para Roma, sobre Roma, né? Das medidas adotadas por Mussolini. Essa está bem fácil, né, gente? Qual que é a errada de uma medida do Mussolini? Qual que está errada aqui? E quem que ele perseguia? Os socialistas. Então, qual que está errado é o apoio às ideias socialistas, né? Então, essa daqui está bem simples para resolver. Se eu sei que fascismo, nazismo, né, persegue, tem uma oposição ao socialismo, eu já consigo fazer essa questão de forma muito rápida. Principalmente quando eu estou falando de concurso público ou de uma prova de Enem, né? As questões, claro que é questões que todo mundo ali acerta, né? De maioria, então você não pode errar questões que a maioria da galera acerta, né? Então, no Enem ou numa prova de vestibular, eles fazem eles equalizam, eles colocam questões que todo mundo acerta, que são questões de níveis mais fáceis, e aí algumas questões de níveis mais difíceis. E essas questões é que selecionam, tá? Então, não pode dar uma bobeira numa questão fácil, tem que acertar todas as questões fáceis, e o que vai te selecionar é o domínio nas questões que são mais difíceis da prova, né? Número 5. Tem um trechinho ali para ler também, tá? João, lê para a gente, João. João. Oi, calma, professora. Eu tô calma. Tô quentinha e calma. Estava preparado voz-mente para isso. Ok. Não tem problema. Nas eleições de 1930, o partido de Hitler ampliou sua votação. Em 1932, duplicou-a, tornando-se o maior partido político alemão. Em janeiro do ano seguinte, ocorreu uma coalizão de partidos menores de direita, e Hitler foi formalmente apontado como chanceler. Em pouco tempo, tornou-se efetivamente um ditador. A perseguição aos judeus, a supressão dos sindicadores de trabalho e a opressão das liberdades civis estavam em andamento. Em 1934, o então presidente, já idoso, veio a falecer, e Hitler, como o consentimento popular, assumiu total controle. Então, ele era chanceler, né? Ele foi eleito chanceler, e aí o presidente morre, né? E ele tem um apoio popular. Lembrem do discurso dele, já está vigorando aí o Mein Kampf, está sendo divulgado, né? Então, ele tem um discurso muito forte de apelo popular, de mudança da Alemanha, de reconstrução da Alemanha, de colocar um fim no Tratado de Versalhes, de gerar emprego, industrializar o país alemão. E esse discurso encontra um solo propício para se desenvolver e para crescer. É o mesmo solo que se encontra na União Soviética, ou seja, na Rússia, que vai se transformar em União Soviética, né? Por Lenin. Lenin também encontra esse solo propício que o Hitler encontra na Alemanha. Vamos lá, verdadeiro ou falso, então? Após ser nomeado chanceler, Hitler estabeleceu políticas de repressão aos partidos de oposição. Já como chanceler, ele já articulou, é verdadeiro, essa supressão aí de oposição. Não de forma expressiva, vamos dizer assim, de forma descarada, né? Mas ele já começa a trabalhar nisso, sim. É verdadeiro. Próxima. A ascensão do líder nazista ao poder não teve apoio popular. Falsa. Hitler chegou ao poder com apoio popular, tá? Por exemplo,
o governo militar no Brasil, em 1964, quando eles chegam ao poder, eles também chegam com apoio popular, certo? Então, no Brasil, a chegada dos militares ao poder, em 64, também tem apoio popular. Aqui, com Hitler, é a mesma situação. Próxima. O antissemitismo foi um fator presente na política do governo alemão no período entre guerras? Sim, né? Óbvio. O governo instaurado por Adolf Hitler tinha características autoritárias e não totalitárias? Não. Ele é autoritário e ele é totalitário. Ele domina tudo, ele tem todo o poder na mão dele, tanto ele quanto Mussolini. Após a morte do presidente alemão, Hitler assumiu o poder integralmente, colocando um fim na política de Weimar. Sim, é verdadeiro, tá? Então, ele controla tudo. Número 6, tá? Sobre os movimentos totalitários, quais são verdadeiras? Vamos pensar lá. A primeira, ó. Os movimentos fascistas podem ser definidos como totalitarismos de extrema-direita, que visam garantir a liberdade. Não. Gente, presta atenção numa coisa. Às vezes as pessoas erram de bobeira. Elas leem primeiro a frase e não terminam de ler. Aí elas leem, os movimentos fascistas podem ser definidos como totalitarismos de extrema-direita. Meu, tá certa? Ele é totalitário? É. Ele é de extrema-direita? É. Então eles vão lá e colocam como verdadeira. Aí esquece de ler o final, que visam garantir a liberdade de expressão. Garante liberdade de expressão? Não. Tá? É um controle dos veículos de comunicação. Não existe liberdade de expressão em governos autoritários, nem totalitários. Não há liberdade, não havia liberdade de expressão na China comunista. Não havia liberdade de expressão na União Soviética. Não há liberdade de expressão na Coreia do Norte. Por quê? Porque são regimes, não são, por exemplo, a Coreia do Norte não é um regime totalitário, mas é um regime autoritário, e que os meios de comunicação estão sob domínio do governo. Então, está errada. A número 2. Os movimentos nazifascistas ganharam força, representatividade política e popularidade após a Grande Guerra. Sim, verdadeiro. 3. As maiores características do governo de Mussolini se baseavam em uma ideologia militarista, expansionista e nacionalista. Sim, valorização da nação, a retomada do grande Império Romano, ou no caso do nazismo, do grande Reich, né? Ideologia expansionista, ou seja, de expandir o seu território, e militarista, militarizar, né, exércitos para poder expandir o território. Então, correto. 4. A tomada do poder por Hitler, no fim da República de Weimar, fizeram surgir um Estado totalitário, monopartidário, um único partido. Intervencionista, intervém diretamente. Militarista, sim. Nacionalista, valorização da nação, sim. Expansionista, sim. E, acima de tudo, racista, sim. Tá? Então, o Hitler, por exemplo, ele vai investir lá nas Olimpíadas, né? Vai acontecer as Olimpíadas, porque ele quer o olhar do mundo sobre a Alemanha e mostrar para o mundo que ele não é preconceituoso, que não existe essa questão, porque já tá rolando uma discussão ali em 36, isso que não está decretada a guerra ainda, né? Mas que o Hitler é preconceituoso e já tem umas conversas rolando aí de maneira mundial. Então, o objetivo de trazer as Olimpíadas para a Alemanha, para Berlim, é desconstruir esse imaginário, é dizer que está tudo bem, está tudo ok, tudo certo, né? Os olhares do mundo para a Alemanha. E aí vai ter um grande corredor em 1936, que é um corredor negro, e ele é tipo o top das galáxias aí na sua área, e ele acaba ganhando todas as corridas ali. E aí o Hitler, ele se nega a cumprimentá-lo, ele sai do estádio, né, e não cumprimenta ele, porque ele é negro. Né? Então, ele é totalmente preconceituoso. No filme, A Menina que Roubava Livros, que tem um livro também, né? Eu não tenho esse livro,
não li esse livro, mas assisti o filme, né, da menina que roubava livros. E no filme mostra, né, essa questão aí ligada ao preconceito, a queima dos livros, que era muito comum, tá? Queimar os livros para que as pessoas não tivessem acesso a questionamentos, né? E ao preconceito ligado, tem uma cena do filme que tem uma criança que ela está passando carvão, né? Porque ela quer ser uma corredora, ela quer ser do atletismo, né? Quer ser ligada ao esporte do atletismo. E o pai começa a esfregar ela, lavar ela, que nem pode ver. Ela não pode querer ser negra num regime como o regime que eles estão vivendo na Alemanha. Então, é extremamente preconceituoso, né? Então, a alternativa certa, a alternativa D, de dado, de Davi. 7. Analise corretamente características presentes nos governos. Isso aqui é bem interessante, tá, gente? Aí tem Benito Mussolini e Adolf Hitler. O Salazar, né, o Antônio Salazar, e o Francisco Franco na Espanha. Então, culto ao líder é Mussolini e Adolf Hitler na veia, né? Culto ao grande líder. Repressão aos opositores é o Mussolini, é o Hitler, é o Salazar e é o Franco. Todos eles reprimem os seus opositores. Existência de um único partido. A Alemanha, Alemanha, que é o Hitler, Itália, que é o Benito Mussolini, né, gente? E na Espanha. Em Portugal não tem um único partido político. Então, a existência de um único partido político. Mussolini, Adolf Hitler e o Franco na Espanha. Antissemitismo. Antissemitismo é Alemanha e Itália. É Mussolini e Hitler. Defesa da superioridade do seu povo é Itália e Alemanha. É Mussolini e Hitler. Certo? É a ideia de superioridade, de raça pura, arianismo. Criação de novos órgãos policiais. Todos eles criam novos órgãos policiais de fiscalização. Certo? Então, é o Mussolini, é o Adolf Hitler, é o Salazar, é o Francisco Franco, todos eles. Perseguição aos movimentos de esquerda. Todos perseguem os movimentos de esquerda. Todos perseguem o socialismo, porque tem medo desse socialismo criar força. Proibição de greves. Todos proíbem greves, certo? Então, todos vão proibir as greves também. E número 8. A respeito das principais características, tá, do salazarismo, assinale a alternativa correta. Principais características do salazarismo. É eleição popular, gente? Não teve eleição popular. Defendia liberdade de expressão? Não, o regime autoritário não defende liberdade de expressão. Era um governo de caráter pessoal e repressivo? Caráter pessoal, pensando no líder. Repressivo, sim, também, então está correta. A D, olha lá, era um governo democrático? Não. Caracterizado pelo multipartidarismo? Não. Aqui está falando salazarismo é bipartidarismo, só 2 partidos políticos, tá? O que aconteceu com o Brasil no regime militar era bipartidarista, tá? Então, somente 2 partidos políticos. Então, a alternativa certa é a alternativa C. Correto? Número 9 é uma imagem clássica que é do Pablo Picasso, da Guernica, quando a gente abriu a aula falando sobre esse tema, né, da Guerra Civil Espanhola. As alternativas corretas. Em estilo clássico, a obra representa de forma contundente o apoio de Pablo Picasso ao exército do general... Não, gente, ele não apoiava o exército, ele fez uma crítica. A obra é uma representatividade atemporal de uma crítica feita àquele contexto. Então, ele não apoia o governo, está errado. A obra expressa o desespero, o sofrimento dos espanhóis durante a Guerra Civil? Sim. A obra pode ser considerada atemporal, acabei de falar, né? Corretíssimo. Pois, além de representar o horror da Guerra Civil Espanhola,
Pode ser estendida como um manifesto contra todas as guerras? Sim. Então, por isso que é uma obra atemporal, não tem tempo. Alternativa correta, alternativa E, de elefante. Pessoal, então nós terminamos essa unidade. Essa unidade é importante para a gente entender a Segunda Guerra Mundial, tá? Então, quando a gente fala de fascismo, quando falar de nazismo, vocês já vão saber do que se trata. Então, ela é fundamental para a gente entender a nossa próxima unidade, que vai ser, então, a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente vai falar de Brasil posteriormente, tá? Então, vamos lá. Falamos aqui, unidade 5, aí a unidade 6 é Brasil, a gente vai falar depois, como eu falei para vocês, e nós já vamos falar da unidade 7, que é a Segunda Guerra Mundial, 1937 a 1945, certo? Importante conflito aí mundial. Como eu disse para vocês, assistam filmes, séries, né? Da Segunda Guerra Mundial, tem inúmeros filmes, inúmeras séries bem interessantes para vocês assistirem, tá? Para que a gente possa estar discutindo, falando, tratando de curiosidades, né? Eu tenho um material bem legal que eu vou trabalhar a cada aula que eu falar sobre Segunda Guerra Mundial com vocês, histórias verídicas, lá do Museu do Holocausto, de Curitiba. Esse ano a gente não vai poder visitar, a gente sempre visita com o 9º ano, a gente sempre faz o passeio a Curitiba, né? No Museu do Holocausto. Então, esse ano, como a gente não vai fazer, mas eu tenho todo um material que eu trouxe das últimas viagens de lá, a gente vai trabalhar, eu vou trabalhar esse material com vocês, então, a partir já da próxima aula. Sobre o nosso conteúdo, ficou alguma dúvida? Tá tranquilo? Alguma pergunta? Não, gente? Me respondam, por favor, falem comigo. Não, prof, tá de boa.